Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No programa de hoje, recebemos Adriana Quadros, Valéria Borges e Marilise Schmitz, professoras do Instituto Federal Catarinense de Rio do Sul e participantes da última edição do CEURS, que aconteceu no fim do mês de agosto. Elas apresentaram o projeto de extensão A Interação Social e o Ensino da Língua Portuguesa para Imigrantes Haitianos, que busca integrar os imigrantes à realidade do município catarinense por meio do ensino da nossa língua. Oi Valéria, oi Adriana, oi Marilise, bem-vindas ao Estação Cidadania. Então, para a gente começar, Valéria, o que é e como surgiu o projeto Interação Social e o Ensino da Língua Portuguesa para Imigrantes Haitianos? Olá, primeiro quero agradecer a oportunidade de podermos apresentar um pouco do projeto para vocês. O início desse projeto foi muito curioso, porque na verdade foi uma demanda da própria comunidade de haitianos lá no nosso município. Eles procuraram um instituto e a partir dessa demanda, o primeiro contato deles foi com uma técnica administrativa, a Nádia, e ela, a partir desses pedidos, foi procurando vias para fazer isso acontecer, né? Apoio de professores, formamos um pequeno grupo, 7 ou 8 professores inicialmente, e estruturamos o curso de forma que tudo novo, né, pudéssemos estar atendendo a isso. Os grupos que frequentaram as aulas eram de diferentes faixas etárias, né, e foi vindo mais gente e a gente foi se adequando. Num primeiro momento isso foi um desafio, né, continua sendo um desafio, mas também tem algumas dificuldades internas com relação a formar grupos, né, de professores, muitos não apoiam, mas por enquanto tem dado certo. E quantas pessoas vocês atendem hoje? Hoje nós acabamos de finalizar um grupo, né, de português básico, em torno de 50 a 55, e um outro grupo que está no projeto com os cursos profissionalizantes, mais ou menos de 30 a 40. Mas é uma comunidade bem grande, eles são organizados e sempre têm buscado conhecimento, né? Eles têm sede de conhecimento. Sim. Então, Adriana, pelo que tu observa lá no município, como é a relação dos habitantes com os haitianos? Nós observamos que existe um certo distanciamento, né? E a comunidade haitiana, eles querem muito uma aproximação, eles querem muito fazer parte, né, da comunidade brasileira. Eles dizem que eles querem ser brasileiros, mas ao mesmo tempo a gente observa que existe uma grande resistência para que de fato, né, eles possam ser vistos como também um povo que faz parte daquele município, embora, né, eles tenham chegado recentemente, mas me parece, a minha avaliação é que existe uma grande resistência, né, das pessoas do município em querer acolhê-los, né, de fato acolhê-los e que eles façam parte mesmo da vida da cidade, da vida social da cidade. Tanto é que eles só têm praticamente um único empregador, né, um ou dois, né, 2 empresas da cidade que demandam a mão de obra deles, né, e outras, por exemplo, o comércio local, existe um comércio, né, relativamente forte na cidade, né, possíveis outros empregadores, e que a gente vê que existe uma resistência em empregá-los, né, em outras funções, em outras profissões. Inclusive muitos deles, eles têm curso superior, né? Então nós temos o nosso grupo gente formada em economia, em agronomia, técnico da área da saúde, e existe um empecilho grande até na validação de diplomas, e que de fato eles possam desempenhar outros papéis que os integrassem mais na comunidade, né? Então eles trabalham, esse empregador principal é um frigorífico que se localiza um pouco retirado assim do centro da cidade, uma outra empresa, né, que também é um pouco mais retirado da cidade. Então, de certa forma, isso invisibiliza, né, bastante, né, a participação, eles próprios,
e essa participação mais efetiva, assim, na sociedade lá, né. Marilise, os haitianos, eles participam da rotina do Instituto Federal, e qual é o impacto deles nos alunos e na instituição como um todo? Assim, esse projeto ele tem uma modalidade diferente, então vamos começar a entender como é que isso se estruturou. Houve a demanda deles e aí a gente veio para dentro do Instituto ver o que nós tínhamos. Faltavam professores. Então, primeiro momento, quem dá aula de português é um grupo de professores de várias disciplinas. Por quê? Porque faltava professor só de português. Então, pela necessidade, ele começa a se mostrar interdisciplinar. Então, a gente foi obrigado a juntar um grupo com um perfil, né, que tinha interesse em ajudar, mas que não são todos de português. Tá? Então, a gente começou a montar as aulas nesse grupo. Aí nós vimos ainda que nós tínhamos ainda uma dificuldade, porque demandava era um trabalho novo, e em cada momento que a gente vai para a sala de aula vai uma dupla de professores. Então, nesse formato que a gente vislumbrou o curso, eu precisava de mais parceiros. Então, pela primeira vez dentro do Instituto Federal, entrou pessoas da comunidade voluntárias para dar aula lá dentro. Então, veja que, ao mesmo tempo que se abraçou, a comunidade dentro do Instituto não abraçou. Eu tive que buscar parceiros, né? Essa era o primeiro empecilho. Aí nós também pensamos assim, vamos sensibilizar, vai entrar os haitianos aqui, vamos fazer assim uma sensibilização com os alunos. Em um primeiro momento, antes deles entrarem para vir para a aula, a gente fez um evento onde estavam os nossos alunos de ensino médio, né? E aí eles trocaram uma atividade cultural entre eles e trocaram conhecimentos e tal. Foi interessante aquele primeiro momento. Parece que ali tinha quebrado o gelo. Então, quer dizer, a sensibilização no primeiro momento foi de aceitação. Mas aí teve uma preocupação que a gente não tinha inserido todo assim os alunos do Instituto, né? Porque tem os alunos de graduação. Nós temos curso de pedagogia. Então, vamos tentar fazer uma sensibilização também aí. Aí também fizemos um outro momento com eles, alunos da pedagogia, alunos haitianos, para fazer essa sensibilização. Tudo perfeito, houve troca, foi interessante, todos se ajudaram, parece que estava tudo ok, caminhos abertos. Aí os alunos vieram, hoje na prática, os alunos ficam dentro da sala de aula, os haitianos, e saem e não tem nenhuma interação, parece que eles não são alunos de lá, né, no dia a dia. Então, é a questão que não é só da escola, mas a sociedade tem um preconceito forte porque está ali a prática, aos olhos vistos, né? Não tem como negar. Aí, o curso de pedagogia, ele nunca olhou, falta esse olhar, porque um aluno, né, de graduação tem ali um laboratório para ele, né? E ele não se apropria disso, então algum problema tem. O convite está sempre aberto, né? Então isso é uma coisa que a gente percebe. Não adianta te dizer hoje, não houve a sensibilização, eles aceitaram e tudo bem. Não, na prática são grupos separados e eles têm grandes momentos que eles parecem que não são alunos do Instituto, né? Nas atividades culturais, na hora que pensam lá as coisas, no dia a dia da escola, dos horários, eles não, é como se houve aquele curso separado, né? Então, isso é uma dificuldade que nós temos, né? A questão da sociedade aceitar e o reflexo está lá dentro daquela instituição. Não aceitam também. Mas fora isso, né? Eu acho que a instituição ganhou muito com essa vinda deles para dentro da escola. E acho que isso é um ponto que tem que chamar atenção, porque geralmente a escola sai e vai atender os haitianos em outro lugar. Acho que isso não é legal. Acho que eles têm que estar no mesmo espaço como é lá, quando se pode fazer isso, né? A gente tem possibilidade de fazer isso, porque tem a unidade urbana que é bem no centro, eles conseguem chegar até ali, porque se não consegue, a gente tem que ir até lá, né? Mas isso eu acho que é interessante. Eles têm que estar lá dentro, sim, né? O espaço deles é igual a todos. E uma das outros ganhos, assim, que eu acho é essa questão da interdisciplinaridade, que foi muito bom,
né? Aconteceu com nós, e uma outra é essas parcerias de fora. Aí aconteceu a extensão mesmo, né? Quando os alunos, por exemplo, estagiários que estão ali, né, monitores que estão ali junto com os haitianos, que tem monitoria, que tem bolsa de monitoria e tal, eles se interagem tranquilamente, né? Tudo bem, mas o bolsista não reflete toda uma parcela, né, da sociedade. Então acho que isso tem que repensar como que nós poderia inserir mais, ou, né, ou fazer um programa aí de conscientização, alguma coisa tem que acontecer nessa sociedade, não pode ficar assim. E, Adriana, num contexto mais geral, falando de Brasil, quais tu acha que são os maiores desafios para o acolhimento desses haitianos e dos imigrantes que vêm para o Brasil? Bom, para falar sobre essa questão, assim, a gente tem que pensar, né, um pouco então, nesse Brasil enquanto um todo, mas especificamente, né, desse Brasil da região sul. Então, o Brasil é um país, né, racista, que embora, né, se tente de várias formas, né, a partir, por exemplo, das teorias da democracia racial, né, dizer que não existe racismo no Brasil, existe. E a região sul do Brasil, aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, nós percebemos que, né, o racismo ele não é tão velado assim, né? Existe na cidade de Rio do Sul, onde está o Instituto, né, existe um orgulho, por exemplo, das raízes germânicas, né? A Alemanha está sempre muito presente ali na cultura, né, na própria composição étnica, né, da população, e nós não vemos muitos negros na cidade, mas, né, eles estão ali, eles existem. E os haitianos, né, eles estão presentes, inclusive em um número bastante considerável, mas como eu falei anteriormente, ao mesmo tempo que eles estão ali, eu enxergo eles diariamente, eles estão invisibilizados. Então, acho que um desafio né, nós nos reconhecemos como um país que né, negro, é um país, né, onde mais da metade da população se autodeclara, né, preta e parda, negra, né, e nós somos também formados, né, por povos que imigraram, que vieram para cá, né? Então, entender esse processo, né, como um processo que ele é permanente e que ele, né, é um processo que ele, ao meu ver, ele é muito mal interpretado, né? E, por exemplo, assim, né, será que eu fico me perguntando se ao invés dos haitianos que nós tivéssemos lá na região, nós tivéssemos hoje, assim, né, uma outra, né, não é bem o conceito de diáspora, mas talvez utilizando o conceito de diáspora, né, de um outro país europeu, será que esse grupo de pessoas teria, né, o mesmo tratamento, ou seria tão, né, não visto, como eu vejo isso acontecendo com os haitianos, né, o preconceito ele seria, né, tão grande? Então é essa pergunta que eu faço. Então eu acho que nós somos, né, um país extremamente, né, preconceituoso, racista, e nós precisamos vencer isso, e nós precisamos sim, né, acolher e nos enxergar como um país que compartilha um continente, né, que é a América Latina, e que nós precisamos sim dessa união latino-americana para que a gente possa avançar em outras pautas, né, e nós possamos ser um país definitivamente mais democrático, mais justo, né, mais igualitário, respeitando, obviamente, as diferenças. Então, para a gente finalizar, gurias, como foi a apresentação de vocês no CEURS e como foi esse diálogo com projetos semelhantes de outras instituições? Acredito que foi muito gratificante, né, poder trocar experiências, né, colocar o que temos feito lá, ouvir experiências semelhantes à nossa e ver que as dificuldades são muito parecidas, né. Então, assim, eu acho que é enriquecedor para todo mundo. Mesmo quem não está à frente de um projeto dessa natureza, já está se animando a fazer, né?
Eu acho que eventos como esse, dessa natureza e dessa grandeza, né, um evento bem organizado, só vem a somar para que a extensão cresça cada vez mais, né? E isso é importante para a sociedade como um todo, né? Na verdade, a escola precisa ir para a rua e a extensão é o caminho. Acredito nisso. Foi muito interessante. A gente vê que próximo, né, dali de Santa Catarina mesmo, a gente tem, né, outras instituições, como a Universidade da Fronteira Sul, né, eles apresentaram ali outros projetos que eles têm de língua, de ensino de línguas para estrangeiros, assim. Acho que foi muito enriquecedor, porque nós trocamos contatos, né, então inclusive já pensamos em fazer alguns encontros, né, dessas instituições, para a gente trocar mais experiência. Então acho que foi muito enriquecedor, inclusive nos deu um gás assim, para a gente repensar algumas coisas, né, pensar o que nós podemos vir a fazer para qualificar ainda mais, né, o nosso curso. Enfim, acho que foi muito legal. O CEURS eu acho que foi interessante porque a gente, dentro da instituição, fica naquele dia a dia que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos achar um espaço para parar e pensar e refazer, né, e repensar, né, e reescrever. Acho que foi uma parada para repensar. A gente apresentou e no mesmo momento tinha outros que também apresentavam, e daí tu já vai pensando assim, isso nós poderíamos ter feito, mas por que a gente não fez? Por causa disso, daí já essa troca, e aí é um fomento imenso, assim, de inúmeras ideias de que tu pode trazer para ali. Né? Então essa troca de experiência é vital, é maior do que se imagina. Esses encontros não podem morrer. No dia que morrer, tu trabalha isolado. Então tá, gurias, parabéns pelo projeto de vocês, obrigado pela presença de vocês e pela essa entrevista no Estação Cidadania, e desejo todo sucesso para o projeto de vocês. Gostaria de parabenizar o teu trabalho também, né? Uma rádio comunidade sempre é aplausos, né? E muito sucesso para vocês, não parem também, né? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Adriana Quadros, Valéria Borges e Marilise Schmitz, representantes do projeto de extensão A Interação Social e o Ensino da Língua Portuguesa para Imigrantes Haitianos. Estação Cidadania é uma realização do DEDS, com a apresentação de Mariana Barcelos, gravação e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.